Seja bem-vindo ao Sistema Viral de Vendas. Este é um vídeo tutorial que ajudará você a criar o seu banco de dados, bem como inserir a tabela para funcionar o seu banco de dados. Antes de qualquer coisa, abra sua pasta onde contém todos os arquivos do sistema de afiliados e procure este arquivo, Database SQL. Abra este arquivo e você então vai criar um nome de usuário e senha. Esse usuário e esta senha, você vai estar definindo então o acesso para a área administrativa do seu sistema de afiliados. O nome que você colocar aqui é o nome que você vai usar para fazer o login. E a senha é a senha que vai ser exigida na hora de fazer o login. Bom, feito isto então, você faça login no cPanel do seu servidor e você vai estar vendo então uma tela igual a esta. Primeiramente você vai criar a sua base de dados. Vamos colocar então um nome como teste. Feito isso, criar. Já está criado. Aqui está. Voltando, nós vamos criar agora um usuário para a base de dados. Usuário. Vamos colocar também teste. Vamos definir uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repete esta senha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tome cuidado de memorizar esta senha, porque você vai precisar dela na hora de configurar o seu script. Feito isso, então, vamos criar o usuário. Nós já temos então criado também um usuário. Voltamos. E nós então vamos adicionar o usuário à base de dados. Como é que nós fazemos isto? Nós vamos ao final da página. Nós temos aqui então o nome do usuário que nós criamos e o nome da base de dados. Feito isso, nós clicamos em adicionar. Já está adicionado. Aqui nós temos a opção de adicionar privilégios para quem vai gerir o banco de dados. No caso, é você mesmo. Então, dê todos os privilégios. Fazer alterações. E já está. Pronto. Agora, nós já temos então uma base de dados e um nome de usuário. Aqui já aparece então na nossa base de dados. Feito isto, nós vamos voltar lá no script do sistema viral e vamos agora no arquivo affconfig, que aqui está. Abrimos este arquivo, que é o arquivo que nós vamos precisar editar. E nós vamos colocar aqui então o nome de usuário que nós criamos no banco de dados. E aqui embaixo nós colocamos a senha que nós utilizamos. E por último colocamos o nome da base de dados. Observe que aqui em cima eu tenho o servidor, server, está como localhost. Geralmente se usa localhost, mas alguns servidores é preciso você colocar o endereço do servidor. Se você colocar localhost e não funcionar, entre em contato com o seu servidor para que ele te oriente qual é o endereço que você deve colocar aqui. Tá? A princípio coloque assim. Bom, deste arquivo, para a base de dados, o que nós vamos precisar configurar é somente isto. O restante que você vê aqui está no manual e você vai saber como fazer o restante pelo manual. Mas como nós estamos tratando de base de dados, é isso que nós vamos fazer. Um detalhe importante. Quando você colocar o nome de usuário aqui, você tem que colocar do início ao fim da aspa. Não pode suprimir a aspa. Se você suprimir a aspa, não vai funcionar. E nem deixa espaço. Se você deixar espaço, também não vai funcionar. Observe esse detalhe. Bom, feito isso então, nós já estamos prontos para trabalhar com o nosso banco de dados. Voltamos então ao cPanel e vamos agora fazer com que essa tabela que nós temos aqui, a tabela SQL, venha para o servidor, criando então o banco de dados, ok? Nós voltamos então para a home do nosso cPanel. E vamos abrir o phpMyAdmin. Se você não tiver esse menu na lateral, alguns servidores não aparecem aqui na lateral, você vem aqui embaixo e você encontra. Clica sobre o phpMyAdmin. Ele vai abrir, demora um pouquinho. Muitas pessoas acedem ao mesmo tempo, então demora um pouquinho. Você vai ter então essa tela. Tá aqui. Aqui você tem as bases de dados que você as bases de dados criadas. No caso, nós
criamos a base de dados chamada teste, é ela que nós vamos abrir. Clica assim e ela abre então. Tá? Aí nós temos essa parte aqui que nós vamos utilizar para configurar o nosso banco de dados. Nós vamos clicar em importar, vamos em procurar e nós vamos vir aqui e vamos buscar database, database SQL. É o único que tem SQL no final. Se você colocar em cima de qualquer outro, você não vai ver o nome SQL no final. E o database é o único que tem. Então é esta tabela que nós vamos trazer para cá. Clica, não acontece nada. Nós então, para fazer com que ela venha para cá, nós vamos fazer isso, executar. Ok, já está aqui. Aqui está, olha, importada com sucesso. Tá? Então nós já temos a nossa base de dados criada no nosso servidor. A partir disto, nós já estamos então com o nosso script pronto para nós instalarmos ele no nosso servidor. Bom, essa é uma videoaula que serve para te explicar como é que configura o banco de dados. Espero que ela tenha sido esclarecedora. Entretanto, se você tiver alguma dúvida, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte. Muito obrigado pela sua atenção. Desejamos a você muito sucesso. Seja bem-vindo ao Sistema Viral de Vendas. Este é um vídeo tutorial que ajudará você a criar o seu banco de dados, bem como inserir a tabela para funcionar o seu banco de dados. Antes de qualquer coisa, abra sua pasta onde contém todos os arquivos do sistema de afiliados e procure este arquivo, Database SQL. Abra este arquivo e você então vai criar um nome de usuário e senha. Esse usuário e esta senha, você vai estar definindo então o acesso para a área administrativa do seu sistema de afiliados. O nome que você colocar aqui é o nome que você vai usar para fazer o login. E a senha é a senha que vai ser exigida na hora de fazer o login. Bom, feito isto então, você faça login no cPanel do seu servidor e você vai estar vendo então uma tela igual a esta. Primeiramente você vai criar a sua base de dados. Vamos colocar então um nome como teste. Feito isso, criar. Já está criado. Aqui está. Voltando, nós vamos criar agora um usuário para a base de dados. Usuário. Vamos colocar também teste. Vamos definir uma senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repete esta senha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tome cuidado de memorizar esta senha, porque você vai precisar dela na hora de configurar o seu script. Feito isso, então, vamos criar o usuário. Nós já temos então criado também um usuário. Voltamos. E nós então vamos adicionar o usuário à base de dados. Como é que nós fazemos isto? Nós vamos ao final da página. Nós temos aqui então o nome do usuário que nós criamos e o nome da base de dados. Feito isso, nós clicamos em adicionar. Já está adicionado. Aqui nós temos a opção de adicionar privilégios para quem vai gerir o banco de dados. No caso, é você mesmo. Então, dê todos os privilégios. Fazer alterações. E já está. Pronto. Agora, nós já temos então uma base de dados e um nome de usuário. Aqui já aparece então na nossa base de dados. Feito isto, nós vamos voltar lá no script do sistema viral e vamos agora no arquivo affconfig, que aqui está. Abrimos este arquivo, que é o arquivo que nós vamos precisar editar. E nós vamos colocar aqui então o nome de usuário que nós criamos no banco de dados. E aqui embaixo nós colocamos a senha que nós utilizamos. E por último colocamos o nome da base de dados. Observe que aqui em cima eu tenho o servidor, server, está como localhost. Geralmente se usa localhost, mas alguns servidores é preciso você colocar o endereço do servidor. Se você colocar localhost e não funcionar, entre em contato com o seu servidor para que ele te oriente qual é o endereço que você deve colocar aqui.
Tá? A princípio, coloque assim. Bom, deste arquivo, para a base de dados, o que nós vamos precisar configurar é somente isto. O restante que você vê aqui está no manual e você vai saber como fazer o restante pelo manual. Mas como nós estamos tratando de base de dados, é isso que nós vamos fazer. Um detalhe importante. Quando você colocar o nome de usuário aqui, você tem que colocar do início ao fim da aspa. Não pode suprimir a aspa. Se você suprimir a aspa, não vai funcionar. E nem deixa espaço. Se você deixar espaço, também não vai funcionar. Observe esse detalhe. Bom, feito isso então, nós já estamos prontos para trabalhar com o nosso banco de dados. Voltamos então ao cPanel e vamos agora fazer com que essa tabela que nós temos aqui, a tabela SQL, venha para o servidor, criando então o banco de dados, ok? Nós voltamos então para a home do nosso cPanel e vamos abrir o phpMyAdmin. Se você não tiver esse menu na lateral, alguns servidores não aparecem aqui na lateral, você vem aqui embaixo e você encontra. Clica sobre o phpMyAdmin. Ele vai abrir, demora um pouquinho. Muitas pessoas acedem ao mesmo tempo, então demora um pouquinho. Você vai ter então essa tela. Tá aqui. Aqui você tem as bases de dados que as bases de dados criadas. No caso, nós criamos a base de dados chamada teste, é ela que nós vamos abrir. Clica assim e ela abre então. Tá? Aí nós temos essa parte aqui que nós vamos utilizar para configurar o nosso banco de dados. Nós vamos clicar em importar, vamos em procurar